Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 15ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou resolver o segundo exercício de combinação de portas lógicas, falar sobre a simplificação de expressões e os teoremas booleanos. Então, vamos começar. Eu vou começar a resolver este segundo exemplo. Ele tem o elemento não C e a expressão não E. Então, vamos ver como se classifica cada termo e cada equação. Eu coloquei aquela tabela representando a porta e a função. A primeira porta é a porta AND, então a solução ficou entre parênteses o A vezes o B. A segunda porta eu coloquei uma bolinha e um X para especificar uma pegadinha que tem. O C tem a parte não C, que, como é mostrado embaixo, se liga diretamente à porta OR final, e ele também se liga à porta NAND. Só que quando ele se liga na porta NAND, ele está como C. A ligação dele está antes da negação. Então, ele está representado na porta NAND como C e na porta OR final como não C, como a negação deste C. É muito importante ficar atento a estas ligações nos circuitos lógicos. A solução 2, então, ficou igual a C vezes D, com um tracinho em cima, tudo isso entre parênteses, mostrando que é a negação da porta E, que é a porta NAND. Por fim, na solução final, fica igual a solução 1, que é o A vezes B entre parênteses, mais, que representa a porta OR, o não C, como eu mostrei o círculo, especificando o triângulo com a bolinha que identifica a negação do elemento, mais a solução 2, que é o C vezes o D, com tracinho em cima, entre parênteses, especificando a porta NAND. Agora vamos ver como que fica esta tabela verdade. Bom, pessoal, como eu já fiz o outro exercício explicando a quantidade de zeros e a quantidade de uns, eu já deixei preenchido, porque ele tem 4 variáveis binárias. Mesmo aparecendo a negação do C, não é considerado uma outra variável, ela é só o inverso do C. Eu vou começar preenchendo o não C. Então, eu já deixei o não C do lado do C para facilitar a montagem. Então, eu vou começar olhando o que fala a porta lógica NOT. Que quando um for o inverso do outro, enquanto um for 0, o outro será 1. Enquanto um for 1, o outro será 0. Então, vou voltar para a tabela e vou preencher. Onde tiver 0, eu vou colocar 1. Onde tiver 1, eu vou colocar 0. Como ele é o terceiro elemento que tem 2 zeros e 2 uns, eu vou começar preenchendo com 2 uns e 2 zeros. Então, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Fica assim no inverso do C. Agora, eu vou na segunda parte fazer a mesma coisa. Onde tem 0, eu coloco 1. Onde tem 1, eu coloco 0. Aí a tabela fica da mesma forma, a segunda parte que a primeira parte. Eu tinha esquecido de colocar o tracinho no CD, que equivale ao não E. Agora sim eu vou continuar resolvendo as expressões. Começando pela primeira expressão. Como ela é um E, tudo que tiver pelo menos um 0 vai ser 0. Aí ficou a primeira parte, tudo 0. Na segunda parte, o final são 4 conjuntos de 1, 1. Vou colocar o sublinhado para eu saber. Já vou preencher os 4 últimos com 1 e os 4 primeiros com 0. E a segunda parte ficam 4 zeros e 4 uns. E a primeira parte fica tudo 0. Agora eu vou para a segunda solução, que é uma porta NAND. E é o C vezes o D. Mostrando na tabela, tirando os 2 uns que dá 0, o restante tudo dá 1. Então, vamos lá. Vamos ver aqui onde que tem os 2 uns. O primeiro não tem, o segundo também não, o terceiro também não,
No quarto tem o primeiro 1 e o segundo elemento também é 1. Então eu tirei o negrito, peguei uma outra forma de identificar para facilitar. Os outros, só o último, que vai ser os dois 1s. Então já tirei o negrito, tirei o outro negrito, vou preencher onde não está em negrito com 0 e o outro que não está em negrito com 0. O restante é só eu ir preenchendo com o 1. Aí ficou 3 1s e o 4 elemento 0. Agora eu vou na segunda parte, onde eu identificar que tem dois 1s, onde tem 0 já pulo, aí tem 1 e o 0 não, aí tem 1 e 1, aí sim eu já tiro o negrito, esse já tem 0, pulo, esse tem 1, mas tem 0 no outro, esse tem 1 e tem 1. Aí eu também tiro o negrito. Nos dois para identificar, já preencho com 0 onde tem 1, ficou da mesma forma que a primeira parte, os 3 primeiros começando com 1, o quarto o 0, depois vem mais 3 1s e o último 0. Agora eu vou voltar para a primeira parte e resolver a solução final, que é a solução 1, mas não C, mais a solução 2. Um detalhe, como o OR basta ter 1 para dar 1, eu só vou observar onde tem os 3 zeros. Onde tiver o primeiro 1, que eu posso utilizar até a solução mais próxima, eu já automaticamente coloco 1. Aí eu identifiquei 2 zeros, vou no não sei. Opa, tem outro 0 também, então nessa daqui vai dar 0. Tirei o negrito para identificar que são todos equivalentes a 0. Vou colocar um itálico no 0 próximo e um sublinhado, e um itálico e um sublinhado também no 0 do não C, como uma outra forma de identificação, que ali possui 3 zeros e equivale a 0. Vou verificar os outros. Os 3 primeiros estão 1, o último estão 2 zeros e tem o 0 no outro, então são 3 zeros. Vou fazer a mesma coisa, tirar o negrito, pôr o sublinhado, e nos outros eu vou colocar o sublinhado e também o itálico em todos eles. Preencho o último com o 0 e os outros eu vou preenchendo tudo com 1. Assim fica a primeira parte, 1 1 1 0 1 1 1 0. Vou identificar aqui o 1 com o sublinhado, o 0 com o itálico, os outros 1s também com o sublinhado e o último 0 também com o itálico. Agora eu vou para a segunda parte. Na segunda parte, eu faço o mesmo esquema, onde tem 1, automaticamente eu já coloco 1. Onde tem 0, eu verifico que tem 0, encontrei, já coloco o sublinhado e o itálico em todos eles, para identificar que ali possuem 3 zeros e vai dar 0. No outro tem 1 1 1, então vai estar tudo 1. No último dá 0, mas o outro dá 1, então eu já elimino esta opção. Vou lá, preencho o único que tem o 0 com o 0 e os outros coloco tudo 1. Aí ficou 1 1 1 0 1 1 1 1. Vou também colocar o sublinhado em todos os 1s, o itálico no 0, para melhorar a visualização. E assim fica a tabela do nosso segundo circuito lógico. Aqui eu estou mostrando como ficou o circuito preenchido com as suas expressões e a tabela verdade completa. Agora vamos continuar. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a simplificação de expressões. O que seria isso? Quando o circuito é muito grande, nós devemos simplificá-lo, ou seja, diminuí-lo sem perder a lógica, deixando o mais coerente possível, o menor possível, o tornando mais barato. Por isso é muito importante a simplificação de expressões. Tem vários tipos que eu quero ressaltar, inclusive os teoremas. Eu vou começar falando sobre a soma de produtos. A soma de produtos consiste em 2 ou mais termos AND, que são os produtos, estando conectados através de uma porta OR, que é a soma, e cada termo AND consiste em uma ou mais variáveis individuais sendo complementadas ou não. Exemplo, A vezes B vezes C mais não A vezes B vezes não C, ou A vezes B mais não A vezes B vezes não C mais não C vezes não D mais o D sozinho. Então, são expressões de multiplicação sendo somadas.
Mas tem também o caso em que as expressões de soma estão sendo multiplicadas, que é o produto de somas, que consiste em dois ou mais termos OR, que são as somas, estarem conectadas através de uma porta AND, que é o produto. Cada termo OR consiste em uma ou mais variáveis individuais, sendo complementadas ou não. Exemplo, abre parênteses, A mais não B mais C, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, A mais C, fecha parênteses. Ou, um outro exemplo, abre parênteses, A mais não B, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, não C mais D, fecha parênteses, vezes F. A diferença da soma de produtos com o produto de soma é que a soma de produtos, por serem expressões de multiplicação sendo somadas, e na prioridade dos sinais, a multiplicação vem primeiro que a soma, ela não precisa de parênteses. Agora, para eu definir um produto de somas, a soma tem que estar dentro de parênteses, porque poderiam ser termos que estariam soltos e poderia ser considerado uma soma de produtos, como, por exemplo, o segundo fica explícito. Se eu não tivesse colocado parênteses, ele poderia ser confundido como uma soma de produtos, porque colocaria o A como um termo sozinho, mais o não B vezes o não C, que seria considerado uma expressão, mais o D vezes o F, que seria considerado outra expressão. Então, daria uma confusão se não tivesse o parênteses e seria considerado uma soma de produtos, porque a multiplicação tem precedência em relação à soma, mas os parênteses têm precedência maior do que a multiplicação. Por isso que no produto de somas tem parênteses e na soma de produtos não tem. O mais comum de se utilizar é a soma de produtos. Agora vamos continuar. Agora eu vou falar sobre os teoremas da álgebra booleana. São teoremas booleanos que possuem extrema importância nos cálculos de simplificação de expressões dos circuitos lógicos. Em cada um deles, x é uma variável lógica que pode ser o bit 0 ou bit 1, e há um pequeno circuito lógico para exemplificar a circuitaria. Então, os teoremas é uma forma de automaticamente eu saber uma tabela verdade, AND ou OR, quando que vai dar 0 e quando que vai dar 1. Como, por exemplo, nos dois exemplos que eu dei, eu descartei, por exemplo, na AND, todos que possuíam pelo menos um 0. Eu utilizei teoremas. Na tabela OR, automaticamente, quando ele tinha pelo menos um bit 1, eu automaticamente já fui colocando bit 1. Esta forma que eu utilizei foi justamente baseado nos teoremas. Agora vamos ver quais são os teoremas. Os 4 primeiros teoremas falam com relação à tabela AND. O teorema 1 informa que a saída sempre será 0 toda vez que um de seus sinais de entrada for igual a 0. Tem a representação do teorema 1, que coloca que determinado bit x, independente de ser 0 ou 1, toda vez que ele for multiplicado por 0, a sua saída automaticamente será 0. Por isso que quando eu fui resolver o exercício, na tabela AND identifiquei pelo menos um 0, eu já fui colocando 0, eu utilizei o teorema 1. O teorema 2 informa que qualquer elemento multiplicado por 1 é o próprio elemento. Todo bit x, sendo 0 ou 1 vezes 1, vai ser igual a x. Porque se for o 0, automaticamente será 0. E se for 2 bits 1 na tabela AND, automaticamente dará 1. Elemento multiplicado por 1 que vai identificar se a saída será 1 ou 0. Terceiro teorema. Um elemento multiplicado por ele mesmo é o próprio elemento. Então, um bit x vezes o próprio bit x é igual a x. Na tabela AND, 2 zeros vai ter saída 0. 2 uns terá saída 1. Teorema 4. Um elemento multiplicado pelo inverso dele é igual a 0. Então, x vezes não x é igual a 0. Porque tanto eu ter um 0
1 como 1, 0, ambos vão ter saída 0. Também são 4 teoremas para a porta OR. Teorema 5 informa que a soma de 0 por qualquer elemento será o próprio elemento. Então já é diferente da tabela AND, que qualquer elemento vezes o 0 seria o 0. Na tabela OR, como ele realiza uma soma, todo elemento somado com 0 é o próprio elemento. Então, x mais 0 é igual a x, porque se eu tiver 1, 0, vai dar 1, e se eu tiver o 0, 0, vai dar 0. Teorema 6. Qualquer elemento somado a 1 resultará o 1. Então, x mais 1 é igual a 1, pois a tabela OR exige que tenha pelo menos 1 para ter saída 1. Teorema 7. Um elemento somado por ele mesmo é o próprio elemento. Neste teorema 7, ele acaba coincidindo com o teorema 3 da tabela AND, que x vezes x é igual a x, e aqui x mais x é igual a x. Porque se eu fizer 0 vezes 0 ou 0 mais 0, ambos vão ter saída 0. Se eu fizer 1 vezes 1 ou 1 mais 1, ambas as saídas serão 1. Teorema 8. Um elemento somado pelo inverso dele é igual a 1. Então, x mais não x é igual a 1. Porque se tiver 1, 0, 1 ou 1, 0, ambos vão dar 1. Bom, pessoal, aqui está a comparação dos teoremas. 1 a 4, que é da porta AND, e de 5 a 8, que é da porta OR. Então, o x vezes 0 vai ser igual a 0, mais o x mais 0 será igual ao próprio x. O x vezes 1 é igual a x. Agora, o x mais 1 é igual a 1. O x vezes x ou o x mais x vai ser igual a x. É o único que tem a mesma saída. O x vezes não x vai ser igual a 0, mas o x mais o não x é igual a 1. Então, eles são totalmente contrários, o 1 com o 5, o 2 com o 6 e o 4 com o 8, com relação às suas saídas. Estes não são os únicos teoremas que tem. Nós temos muitos outros teoremas. Teoremas 9 e 10. Ambos os teoremas falam sobre as leis da comutatividade, que informa que a ordem da realização das operações AND e OR não interfere no resultado final. Exemplo, o teorema 9 fala com relação à porta OR. Então, se eu colocar x mais y ou colocar y mais x, não terá diferença. Se eu colocar 1 mais 1, 0 mais 0, ou 0 mais 1 mais 0, a saída será a mesma. Teorema 10, que fala sobre a porta AND. Se eu colocar o x vezes o y ou o y vezes o x, a saída também não vai interferir. Teoremas 11 e 12 são as leis da associatividade. Informa que podemos agrupar as operações AND e OR do modo que desejarmos. O teorema 11 trata da porta OR e o teorema 12 trata da porta AND. E o que seria associatividade? É justamente onde eu coloco os parênteses. Não afetará a prioridade da soma ou da multiplicação. Igual ao exemplo, x mais y entre parênteses, mais z é igual a x mais y mais z, sendo y mais z entre parênteses, ou totalmente sem parênteses em lugar nenhum. X mais y mais z, não vai interferir o resultado. Se eu colocar x vezes y entre parênteses e fazer vezes z, vai ser igual eu colocar x vezes y vezes z entre parênteses, ou sem parênteses, se colocar x vezes y vezes z. Então, como é a mesma operação, o resultado final não vai interferir com relação a qual soma ou qual multiplicação eu vou realizar primeiro. Então, pessoal, por este teorema, dá para perceber que, além de ele me informar métodos mais fáceis de chegar no bit 1 ou no bit 0, ele também me informa de caminhos que seriam desnecessários, como este uso dos parênteses em uma operação que eu faço uso de duas ou mais variáveis binárias na porta OR ou na porta AND. Eu não precisar colocar estes parênteses. Então, os teoremas, eles têm muitas formas
de facilitar tanto a montagem das expressões booleanas como o preenchimento da tabela verdade. Mas estes não são os únicos teoremas, ainda tem mais 5 teoremas. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre os teoremas que faltam, continuando este assunto de portas lógicas. Também vou falar sobre a simplificação dos circuitos. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série no qual falei sobre linguagens de programação, compiladores, código binário, entre muitos outros assuntos, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!